Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais da última semana. Um levantamento sobre a inflação no G20, bloco das maiores economias do mundo e emergentes, mostra que o indicador de preços no Brasil tem apresentado um desempenho positivo em relação ao que vem sendo visto nos Estados Unidos e em países da Europa, onde o custo de vida chegou ao maior nível dos últimos 40 anos. Os dados são da agência classificadora de risco Austin Rating. Segundo a agência, a expectativa é que haja no Brasil uma nova queda na inflação em setembro, levando o acumulado do ano ao redor de 5%. Já nos Estados Unidos e na Europa, a expectativa é que a inflação fique perto dos 7% ou 8%. Lembrando que a meta de inflação nessas regiões fica ao redor de 2%, que só deve ser atingido no final de 2023. No Brasil, a meta fica em torno de 3% e só deve ser atingido no final do ano que vem ou no início de 2024. O acumulado deste ano chegou a 4,4% de janeiro a agosto. O índice é menor que o da União Europeia, 7,6%, do Reino Unido, 7,1%, da Alemanha, 7%, e dos Estados Unidos, 5,4%, motivado pela alta dos combustíveis, energia e preço do gás. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse em Nova York que a COP27 deve ser uma ocasião para ação sobre perdas e danos. A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2022 vai ser realizada de 6 a 18 de novembro em Sharm el-Sheikh, no Egito. Um terço do Paquistão inundou, o verão mais quente da Europa em 500 anos, as Filipinas arrasada pela Covid, Cuba inteira em apagão e aqui nos Estados Unidos, o furacão Ian trouxe um lembrete brutal de que nenhum país e nenhuma economia estão imunes à crise climática. Ainda nesta segunda, ministros do meio ambiente e delegados de 60 países abriram a pré-COP27 na República Democrática do Congo. A reunião tem o intuito de juntar esforços para lutar contra as mudanças climáticas e ajudar os países pobres a enfrentá-las. O encontro informal, que acontece na cidade de Kinshasa, vai tentar apresentar os possíveis avanços e bloqueios que poderão ser enfrentados na COP27. Em 2 semanas, 200 mil pessoas já foram recrutadas pelo exército russo após a ordem do presidente Vladimir Putin. O país busca se reforçar na Ucrânia após perder alguns territórios para as forças locais. A afirmação foi feita nesta terça-feira pelo ministro da Defesa, Sergei Shoigu. Oficialmente, esta mobilização, ordenada pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, pode permitir o recrutamento de 300 mil reservistas com experiência militar ou com competências úteis para a batalha. O reforço do contingente ocorre em um momento em que o exército russo se encontra em dificuldades na Ucrânia. Shoigu declarou ainda que as tropas mobilizadas estão sendo treinadas em cerca de 80 campos militares e 6 centros de formação. O ministro afirmou que um número significativo de pessoas se apresentou voluntariamente nas delegacias do país antes mesmo de serem convocadas. Mas a mobilização gerou protestos na Rússia e um êxodo de homens em idade de ir para o fronte. Milhares de pessoas fugiram do país, gerando confusão nas fronteiras. Os países da União Europeia chegaram a um acordo sobre mais um pacote de sanções contra a Rússia, em resposta à mobilização parcial e à anexação de territórios ucranianos. Foram estabelecidas diversas medidas que incluem acordos de exportação, entre eles a proibição do transporte de petróleo para países não pertencentes à União Europeia e a importação de matérias-primas russas. Também foram restringidas exportações de serviços de engenharia, tecnologia e serviços jurídicos para a Rússia. O novo pacote também adiciona à lista sanções aos responsáveis pela mobilização parcial no país e a recente organização de referendos nas regiões ucranianas anexadas por Moscou. De acordo com estimativas da Comissão Europeia, as novas sanções devem privar a Rússia de quase 7 bilhões de dólares em suas receitas anuais.
Além das pressões diplomáticas e medidas restritivas, o bloco também reafirmou seu apoio à Ucrânia. Taiwan afirmou que está armazenando mensalmente suprimentos como comida e energia em caso de conflitos com a China. A afirmação foi feita pelo vice-ministro da Economia da ilha durante uma coletiva de imprensa. Segundo ele, o inventário tem sido realizado mensalmente com todos os suprimentos vitais, como alimentos, fontes de energia e até mesmo suprimentos de fabricação. De acordo com o governo de Taiwan, o objetivo é garantir que o país não fique desabastecido em caso de novos conflitos com a China, que reivindica o território de Taiwan como seu. Após uma visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taipei, em agosto, a China iniciou uma série de exercícios militares perto da ilha, disparando mísseis e intensificando o bloqueio. Diversas sanções também foram aplicadas. O número de importações e exportações foram reduzidos, abalando a parceria comercial entre os dois países. A Organização Mundial da Saúde fez um alerta sobre a piora do surto de cólera na Síria. Cerca de 600 pessoas foram diagnosticadas com a doença. O Ministério da Saúde da Síria registrou 39 mortos vítimas de cólera e cerca de 600 casos em um surto no país devastado pela guerra e que, de acordo com as Nações Unidas, evolui de forma preocupante. Autoridades informaram que quase 600 casos foram registrados em 11 das 14 províncias desde o mês passado. A Organização Mundial da Saúde alertou que a situação evolui de forma preocupante nas áreas afetadas e se espalha para novos territórios. A maioria das mortes aconteceu na província de Alepo, ao norte. Este é o maior surto de cólera na Síria em uma década, doença contraída geralmente pela água ou por alimentos contaminados, causando diarreia e vômito. A cólera voltou ao país pela primeira vez desde 2009. Desde então, quase 2/3 das estações de tratamento de água, metade das estações de bombeamento e 1/3 das torres de armazenamento foram danificadas por mais de 11 anos de guerra. A partir de 2024, todos os aparelhos eletrônicos na União Europeia vão funcionar com o mesmo carregador. A medida foi aprovada pelos eurodeputados. O regulamento foi aprovado por uma maioria esmagadora de 602 votos a favor e 13 contrários, com 8 abstenções. Durante as discussões, os eurodeputados argumentaram que a adoção de um modelo universal vai reduzir a montanha de carregadores obsoletos descartados todo ano e vai reduzir os custos para os consumidores. É esperado que a mudança economize pelo menos 200 milhões de euros, o equivalente a mais de R$1 bilhão, e reduza mais de 1.000 toneladas de lixo eletrônico por ano. A medida vai forçar a Apple a abandonar a entrada específica para os modelos de iPhone, a chamada entrada Lightning. A empresa criticou a medida e afirmou que a legislação vai prejudicar a inovação tecnológica. Os regulamentos aprovados nesta terça devem ser aplicados integralmente no prazo de 2 anos para celulares, tablets, câmeras digitais, caixas de som portáteis, videogames, leitores eletrônicos, entre outros aparelhos. 2 empresas japonesas estão realizando testes em uma estrada revestida com um piso que é capaz de carregar a bateria de um veículo elétrico sem a utilização de fios. A tecnologia é promissora e nos primeiros testes realizados, o veículo elétrico foi capaz de rodar a quase 15 km por hora em um circuito criado com bobinas elétricas embutidas sob o chão. No início, o método seria aplicado em alguns ônibus da região, que operam 24 horas por dia sem um motorista no comando. E o objetivo dos desenvolvedores é conseguir eliminar a necessidade de baterias grandes e estender o alcance de condução dos veículos elétricos. A tecnologia utilizada na produção é obtida a partir da indução de campo magnético, na qual a eletricidade alimentada nas bobinas dentro da estrada produz uma corrente nas bobinas instaladas no veículo. O concreto reforçado com fibra aumenta a durabilidade do pavimento e permite que as bobinas da entrada sejam instaladas perto da superfície para obter o máximo efeito. Na Europa, um tipo semelhante está sendo testado por outros criadores de automóveis. A metodologia será testada até março para determinar como ela funciona em uma rua real. E o plano é ter a tecnologia na prática em 2025.
A empresa de carros elétricos Tesla, do bilionário Elon Musk, anunciou o primeiro protótipo de um robô com características humanas capaz de andar e carregar objetos. Olha só. O Optimus, ou Tesla Bot, como também é chamado, foi apresentado no evento da empresa sobre inteligência artificial, que acenou para a plateia, onde também foi mostrado um vídeo em que o robô carregava caixas, levantava barras de metal em uma fábrica e regava plantas. Segundo a companhia, uma das maiores virtudes do robô será realizar tarefas consideradas repetitivas ou chatas. O projeto é sucessor do modelo que a empresa apresentou no ano passado. O protótipo movimenta os braços, mas não anda, pelo menos por enquanto. A expectativa da empresa é produzir milhões de unidades de robô e colocar à venda no mercado por $20 mil, cerca de R$100 mil. Elon Musk afirmou que o robô deve estar pronto para receber encomendas entre 2025 e 2027. Com o projeto, Musk tem o objetivo de fazer com que a sua empresa seja vista como uma líder na área da inteligência artificial, e não apenas como uma empresa que faz carros legais. As projeções indicam que a empresa pode faturar mais com a venda dos robôs do que propriamente com a venda dos carros. Apesar de serem muito promissores, executivos da empresa admitiram que ainda é preciso fazer melhorias no robô e evoluir o projeto com o decorrer dos anos. Os Estados Unidos levaram uma cosmonauta para a Estação Espacial Internacional em um foguete SpaceX. A cosmonauta russa Anna Kinika foi enviada para a Estação Espacial Internacional como parte da tripulação do Crew 5, que também inclui 2 americanos e 1 japonês. Nicole Mann, a primeira nativa americana enviada ao espaço, comanda a missão, a 5ª rumo à ISS liderada pela NASA em uma espaçonave da empresa aeroespacial do bilionário Elon Musk. 15 dias atrás, um americano foi para a estação a bordo de um foguete russo Soyuz. O programa de intercâmbio de astronautas, previsto há muito tempo, foi mantido apesar das tensões entre Estados Unidos e Rússia desde que a Ucrânia foi invadida em fevereiro. A manutenção da ISS se tornou um dos poucos campos em que Washington e Moscou ainda cooperam. A cápsula lançada deve se acoplar à estação após 30 horas de voo. Os 5 astronautas e cosmonautas vão se unir a outros 7 que já estão instalados no local, 2 russos, 4 americanos e 1 italiano. 4 membros que viajaram na missão anterior vão retornar à Terra em poucos dias após a substituição. O paleogeneticista sueco Svante Pääbo, de 67 anos, foi anunciado como vencedor do Prêmio Nobel de Medicina pelas pesquisas sobre a evolução humana. O Comitê do Nobel destacou que, ao revelar as diferenças genéticas que distinguem todos os seres humanos vivos dos hominídeos extintos, suas descobertas fornecem a base para explorar o que nos torna exclusivamente humanos. E acrescentou que as diferenças genéticas entre o Homo sapiens e nossos parentes mais próximos, agora extintos, não eram conhecidas até que foram identificadas graças ao trabalho de Pääbo. Svante Pääbo descobriu que uma transferência de genes havia ocorrido entre estes hominídeos extintos e o Homo sapiens. O fluxo antigo de genes para os humanos modernos tem um impacto fisiológico, por exemplo, na forma como nosso sistema imunológico responde a infecções. O pai do sueco, Sune Bergström, venceu o Nobel de Medicina em 1982. O prêmio inclui uma quantia de 10 milhões de coroas, ou cerca de 5 milhões de reais. No ano passado, o prêmio foi atribuído a 2 americanos por descobertas sobre a maneira como o sistema nervoso percebe a temperatura e o toque. Uma esperança para o desenvolvimento mais preciso de medicamentos e a cura mais rápida de doenças. É a previsão dos estudos feitos por cientistas que também foram anunciados como vencedores do Prêmio Nobel de Química. O Prêmio Nobel de Química de 2022 foi atribuído nesta quarta-feira ao dinamarquês Morten Meldal e aos americanos Barry Sharpless e Caroline Bertozzi, que estabeleceram as bases para uma forma mais funcional da disciplina científica. Sharpless, de 81 anos, venceu o Nobel de Química pela segunda vez. Ele e Meldal, de 58 e professor da Universidade de Copenhague, foram reconhecidos pelo trabalho pioneiro com a química click, uma nova forma de combinação de moléculas. Apenas outras 4 pessoas receberam 2 vezes o Nobel. A francesa de origem polonesa Marie Curie, agraciada com o prêmio de Física e o de Química, o americano Linus Pauling, que recebeu o de Química e o da Paz, o também americano John Bardeen, de Física, e o britânico Frederick Sanger, de Química.
A americana Bertozzi, de 55 anos, foi premiada pelo desenvolvimento da química bioortogonal, uma reação que é descrita como capaz de se iniciar em um organismo vivo, mas sem perturbar ou modificar a natureza química. O trio vai dividir a quantia de 10 milhões de coroas suecas, o equivalente a mais de 4,5 milhões de reais, e vai receber o prêmio das mãos do rei Carl XVI em uma cerimônia em Estocolmo em 10 de dezembro. E os destaques internacionais ficam por aqui. Se você quiser rever as reportagens desta edição, acesse o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana para você. Tchau!